Quais são os níveis do jejum? Existem níveis? Existe. Bom, a gente falou sobre os benefícios do jejum, né? Então, são vários. Mortificação da carne, sensibilidade espiritual, desenvolvimento do domínio próprio. Existem vários benefícios. Destruição das ligaduras da impiedade. Então, assim, está viciado no Netflix, vai jejuar pra você ver. É isso que as pessoas falam assim, vou jejuar de televisão, vou jejuar de celular. Isso não é jejum, irmão. O jejum espiritual é sem comer. O jejum espiritual é um jejum de alimento. Não valem. Ele Não vale esse jejum. Eu tô jejuando Facebook, WhatsApp, Instagram. é um Vale. complemento, né? É um propósito. Às vezes falam, vou jejuar de televisão, irmão. Sabe quantos anos já que eu não assisto televisão? Na minha casa nem televisão não tem. É pecado? Não, porque eu não assisto, irmão. Faz anos que eu não assisto uma televisão. Faz anos. Irmãos, eu não sei quantos meses que eu não sei o que é assistir um filme, uma Netflix. Por quê? É pecado? Porque eu não gosto. Não vou ficar perdendo tempo com isso. Tem tanta coisa pra fazer, trabalhar, correr, discipular pessoas, buscar a Deus. Pastor, ser radical? Não, de vez em quando eu pego, saio com a minha noiva, a gente vai no shopping, a gente vai assistir, a gente vai num parque, entendeu? Saio com a minha família, com os meus irmãos. Mas assim, eu não fico a madrugada toda assistindo uma série, é difícil. Então as pessoas falam assim, pastor, mas tem gente que tem problema com isso. Então, aí você vai jejuar sem comer e você vai arrancar a televisão, arrancar a Netflix, arrancar o celular. É um complemento para buscar a Deus. Porque se você tirar e não trocar para as coisas espirituais, não tem eficaz, não é eficaz. Então é um propósito, como eu posso dizer, é um complemento, não é o principal. Então a gente falou sobre os benefícios do jejum e agora nós vamos falar sobre os níveis do jejum. Então entenda isso. Televisão, celular. Tem gente que fala assim, vou ficar de jejum de silêncio. Não, isso não existe. Vou fazer o jejum de silêncio, não vou falar nada, vou ficar 3 dias sem falar. E orar em línguas, não vai orar não? Não existe, essas coisas não existem, irmão. Irmão, se você matar a sua carne, até a sua palavra vai mudar. Até o seu linguajar muda. Qual o Porque você jejum matou. mais estranho você já viu alguém falar que ia fazer? O jejum do silêncio. Eu já tive amigos meus evangélicos que iam pra escola e ficava mudo. A gente falava com ele, eu escrevi, tô jejuando. E... Jejum do silêncio não existe, meu irmão. Agora, né? Brincadeiras à parte, né? Num casamento, às vezes vale a pena, né? Né? O teus maridos tá assistindo aí, falou, pastor, eu queria que minha mulher fizesse esse jejum do silêncio, né? Escuta a sua mulher, meu irmão, que às vezes a Bíblia fala que na multidão de conselho é sabedoria. Então, assim, irmãos, não existe esse negócio de jejum de silêncio. Então, quais os níveis do jejum? Você vai começar a jejuar. O jejum, ele tem 3 níveis. O nível da mente, o nível das emoções e o nível da vontade. É os 3 níveis do jejum. E quando você rompe nesse nível do jejum, você entra num lugar espiritual. Vou te explicar e você vai entender. Quando você começa a jejuar, você vai sentir, primeira coisa, uma tristeza. Já percebeu? Você sente uma tristeza, você fica meio irritado. Por quê? Porque o jejum, ele tá mortificando as suas emoções. Então, todas as emoções erradas que existem, como medo, ansiedade, preocupação, o jejum ele vai destruindo. Então, o primeiro nível do jejum é o jejum das emoções. O nível da mortificação. Isso no nível da alma, amém? Nível da alma. Começa a ter uma troca da mortificação. Igual, esse jejum que eu fiz foi o jejum mais difícil que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque foi 2 dias intensos de guerra e batalha espiritual na minha mente. Mas depois que foi mortificada essa área das emoções, da mente e da vontade, eu recebi uma paz sobrenatural. E eu estou debaixo dessa paz até agora. Então, primeiro nível do jejum é o nível das emoções. Você vai perceber que você fica triste, você vai perceber que você fica estressado. Segundo nível, os pensamentos. Você começa a ter pensamentos. Para de jejuar, não jejua. E eu vou dar uma chave agora forte. Isso aqui é chave. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Porque o Espírito Santo me falou. Sabe aquele momento, Leandro, que você tá jejuando e bate aquela fome, cara. Aquela fome. E você pensa, eu vou quebrar o jejum? Não quebra.
Por quê? Porque quando você tá sentindo aquela fome, aquela resistência, você tá empurrando a sua carne pra longe. Você tá... Sabe quando o seu espírito tá lá preso, esmagado? Ele começa a empurrar a sua carne. E o seu espírito começa a crescer, a desenvolver. Empurra essa carne. Agora, se o jejum tem o poder de empurrar a carne pra longe, destruir as barreiras da carne, imagine o pecado pra onde ele não manda. Imagine os demônios pra onde ele não manda. Você sabia que se você começar a jejuar, você vai ter dinheiro? Sabia disso? Não. É. Toda vez que eu começo a jejuar, eu começo a prosperar mais. Mas por quê? Porque o jejum destrói o espírito de miséria. Você começa a jejuar a miséria. O espírito de miséria é que te põe na dívida. O espírito de miséria é que deixa você cego na feitiçaria pra você não ofertar. Pra você sair comprando coisa adoidado por aí. Você começa a jejuar, o dinheiro que você vai gastar... Irmão, o dinheiro que você vai economizar com comida é surreal. O dinheiro que você vai parar de gastar aleatoriamente. Você começa a jejuar, você começa a ter disciplina até na área financeira. Isso é sério. Toda vez que eu jejuo, eu entro num nível de prosperidade maior. Oferta chega. É surreal, pastor. Por quê? Porque quem coloca a gente na miséria, logicamente, somos nós mesmos. Através das nossas escolhas. Mas existe uma influência muitas vezes satânica. As dívidas para te perturbar. E aí a sua fé começa a operar. Você começa a crer na provisão, crer no milagre. Você começa a ser produtivo, trabalhar mais, focado. Você vai ter mais, prosperar mais. Então o jejum ele vai empurrar. Então quando a sua mente começar a ser atacada, vai entregar o jejum, não tá funcionando, não tem resultado, tá vendo? Aí ó, você tá jejuando, não tá acontecendo nada. O que tá acontecendo? Você tá destruindo agora os pensamentos errados. O jejum começou a mortificar a carne, começou a destruir as emoções erradas, começou a destruir os pensamentos errados. E o mais difícil, que é a vontade. Você vai começar a jejuar, meu irmão. A sua vontade vai ser destruída. Não tem jeito. Então, começa a jejuar para você ver. E aí, esse é o último nível. O último nível do jejum. Que ele entra como mortificação. À medida que as horas vão avançando e você vai buscando a Deus. É a vontade. Quando Deus quebranta a tua vontade, você vai perceber que você vai entrar num nível muito forte de sensibilidade espiritual. Irmão, eu já fiz jejum de 7 dias. Que um dia eu tava lavando a louça. Eu senti a presença de Deus, a presença de Jesus tão forte do meu lado, que dava pra tocar nela. Tão forte, tão sensível. O jejum não traz a presença, mas te deixa sensível a ela. Todo mundo fala assim, água não tem gosto. Tem gosto sim. Começa a jejuar pra você ver. Se uma água com pH mais baixo não tem gosto, não é uma água mais pesada, uma água que eu não sei explicar de forma muito clara, mas você percebe que ela é uma água mais metálica, ela é uma água diferente. Começa a jejuar pra você ver. O seu paladar fica tão apurado, que você sente o gosto, até mesmo do limão na água. Pega o limão, que às vezes quando eu vou jejuar, e aí eu espremo um limão na água, eu coloco uns limão fatiado na água, eu vou tomar água, eu sinto o gosto doce do limão. De tão sensível que está o seu paladar. Agora, se o seu paladar está sensível, imagina o teu espírito. Se eu tomar água, ó, essa água tem um pH neutro. Ela não é nem pesada e nem leve. Você vai tomar uma água, você não vai saber. Porque você está tão intoxicado com tantas coisas na sua boca, comida, tantas coisas, refrigerante, você não sabe o gosto de uma água. Mas se você tira tudo isso, tudo, e você foca só em beber água, você vai sentir o gosto. É a mesma coisa espiritual. Se você tira tudo que te distrai, você acha que você não vai perceber a doçura da presença? Você não vai reconhecer a voz de Deus como ninguém escuta? O jejum último que eu fiz de 3 dias foi muito forte. Porque eu nunca entrei no nível de sensibilidade como eu entrei naquele dia de 3 dias de jejum. Eu tive uma experiência muito forte, onde eu tava dormindo e sonhando com pessoas. E Deus falando, fala tal coisa assim, assim, assim pra pessoas. Aquele dia que eu te mandei mensagem pra falar o negócio lá foi no jejum. A sensibilidade, pum. Eu acordava e vinha a revelação. E eu mandava mensagem pra pessoa na hora. Ô,
Você tá assim, assim, assado? Teve um dia que eu tava jejuando, num desses dias do jejum, que uma pessoa me acordou, e nisso que ela me acordou, uma fração de segundo antes. Uma fração de segundo antes dela me acordar. Na hora que ela tocou em mim, Deus falou comigo, uma fração de segundo. Fala pra ela que o que eu quero dela não é o dinheiro dela. O que eu quero dela é o tempo. Na hora que eu falei isso, a pessoa ficou espantada. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que o que mais é valioso pra Deus é o meu dízimo e oferta. É o que eu dou pra ele. O que é mais importante pra Deus é o tempo que você não dá pra ele. E a pessoa ficou assustada. Foi muito forte. Eu fui orar por um rapaz, e nisso que eu fui orar por um rapaz, Deus começou a me revelar. O cara começou a chorar dentro do carro. Então, o jejum ele vai te levar para um lugar de sensibilidade na palavra. Sensibilidade espiritual, pastor. Eu não queria acabar o jejum em 2 dias. Eu tive que acabar porque eu tive que voltar a comer, fazer minhas coisas, voltar a trabalhar, mas eu não queria voltar. E amanhã eu vou de novo. E eu só não entro no jejum amanhã mais prolongado porque eu tenho que me preparar, porque o corpo também, você não pode também levar o seu corpo à exaustão, né? Se prejudicar fisicamente. Você acha que a igreja, no modo geral, está jejuando como deveria jejuar? E se não está, qual é o motivo? Se está, tem um motivo. E se não está, tem um motivo. Pastor, a igreja jejua muito na lei. Existem 2 tipos de jejum, da lei e da graça. O jejum da lei, a igreja jejua. Muitos poucos pessoas jejuam o jejum da lei. Qual que é o jejum da lei? É o jejum de eu vou fazer e Deus vai me dar. É o jejum da moeda de troca. Eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me dar. Não. Esse é o jejum da lei. Eu vou jejuar uma semana e Deus vai me dar um carro. Eu vou jejuar uma semana e Deus vai me dar uma casa. Esse é o jejum da lei. Jejuar para ter coisas. Não entendeu o que é filho. O filho tem direito a tudo. Qual que é o jejum da graça? Eu não vou jejuar porque eu vou para ele me dar. Eu jejuo porque eu já tenho. E eu quero ele. E esse é o nosso foco. Então a igreja não jejua. Mas os que jejuam, jejuam na lei. Jejuam para benefícios normais. Tem gente que jejua até para ter poder. Tá errado, irmão. Você não pode jejuar para ter poder, porque aí você não vai ter poder mesmo. Você tem que jejuar para buscar a Deus. Porque quando mais você buscar a Deus, mais você vai ter o poder de Deus. Agora, jejuar para poder, tá errado. Então, entenda algo. O poder de Deus já tá dentro de você. A Bíblia fala em Atos capítulo 1. E descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. O poder já tá em mim. Agora, quanto mais eu me encharco do poder, da presença, é o quanto eu vou ter para derramar. Então, entenda algo. A igreja jejua hoje na lei. E por que a igreja não jejua? Porque os pastores não jejuam. O que eu conheço de pastor que não jejua, eu conto nos dedos os pastores que eu posso conversar sobre jejum. Eu conto nos dedos os pastores que eu sei que realmente jejua. Eu conto nos dedos. Por quê? Porque os pastores gostam de comer. Muitos irmãos da palavra da fé, eu amo os irmãos da palavra da fé. Eu amo demais. E eu sou da palavra da fé. Mas muitos irmãos da palavra da fé não jejuam. Porque aprendeu de forma errada sobre o jejum. E o jejum, ele não é uma barganha com Deus. O jejum é relacionamento, é comunhão com Deus. Então muitos irmãos da palavra da fé dizem, não precisa jejuar porque é só orar que Deus vai me dar. Realmente, Deus vai orar e vai te dar. Mas por que os discípulos oraram lá para expulsar o demônio e não expulsou? Tem gente que fala assim, pastor, essa casca só sai no jejum e na oração. Negativo. Não é o demônio. A casca ali não é o demônio. A casca é a incredulidade. Porque as pessoas falam assim, tem demônio que só sai no jejum e na oração. Negativo. O demônio sai no nome de Jesus. Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão o demônio. Agora, por que eu tô expulsando e não tá saindo? Porque você não crê. Por que eu tô orando e as pessoas não estão sendo curadas? Porque você não crê. Jesus não disse, se você orar por alguém, alguém crê. Ele disse, você vai impor as mãos e vai acontecer. Por quê? Entenda algo. Os pastores hoje não jejuam porque os pastores, primeiro, não é incentivado. Isso não é incentivado na igreja.
eu conversei um dia com meu pai uma vez, e o meu pai já era um veterano na igreja, muitos anos, né? Lá da década de... Da década não, né? Lá da época de 2000, 2010, né? Esses irmãos mais... Porque essa worship é nova, né? Mas antigamente, até acho que 2010 aí, não tinha muito, não era muito forte. Esse negócio das igrejas worship, igreja church, né? Era mais assembleia. Então, essa galera aí do coque, essa galera aí das antigas, né? Os irmãos pentecostal. E eu era desse meio, meu pai também. E eu perguntei um dia pro meu pai, falei, pai, qual que foi o jejum máximo que você fez? E o meu pai falou, já fiz da meia-noite ao meio-dia. E eu falei, como assim, da meia-noite ao meio-dia? Esse dia eu tava com meu pai, a gente tava almoçando ontem, e eu falei, pai, acabei de sair de um dia. Ele falou pra mim, Ju, você tá com muita espinha, não sei o quê. E eu falei, então, pai, por causa da desintoxicação do corpo, né? Você começa a jejuar, as impurezas do corpo começa tudo a sair pra fora. E aí é por isso que eu tô com muita espinha. E aí ele falou, nossa, mas 2 dias. Ele ficou espantado, ficou assustado. E aí eu já tinha conversado com ele sobre jejum uma época e ele falou pra mim que só jejuou 12 horas, da meia-noite ao meio-dia. Dormindo a metade. A metade dormindo. Mas por que ele fazia esse jejum? Primeiro, porque não era incentivado. Os pastores não incentivam a igreja a jejuar. E segundo, porque o povo não sabe jejuar. Irmão, jejum da meia-noite pro meio-dia pra mim nem funciona. Por quê, pastor? Porque tem um estudo sobre jejum intermitente que diz que às vezes você se alimenta, pro alimento sair do seu organismo é de 8 a 12 horas. Então, de 8 a 12 horas você tá alimentado ainda. Aí você falou que jejuou? Não jejuou, porque você ainda não teve nem fome. O jejum só começa a valer de verdade, meu irmão, o dia que você sente fome. Na hora que você quer comer, aí começou o jejum de verdade. Enquanto você não sentir fome, não tá sentindo nada. Então, os pastores hoje, eu vejo muitos pastores fazendo isso. E quando você começar a jejuar, você vai ter uma sensibilidade para perceber o quê? Se uma pessoa, ela tá pegada na comida. Por que é tão difícil destruir, jejuar? Pastor, por que é difícil jejuar? Porque comida é um Deus. A comida é um Deus. Sabia disso? A comida é a adoração que o seu estômago ama. Lê lá o livro de Filipenses, capítulo 3, se eu não me engano. E o Deus deles é o estômago. Irmão, a comida manda em você. Se você acordar de madrugada com fome, você vai na geladeira. Se o que não tiver na sua casa de madrugada, você não tem na sua geladeira, você vai lá, atravessa a cidade para você comprar. A comida manda em você, meu irmão. Se você ficar 3 horas sem comer, você fica estressado, irritado, nervoso, bravo, quer bater em todo mundo. Você só vai pra igreja se tiver comida. Tem gente que só vai pra igreja por causa de comida. Ah, vou pro culto lá porque depois do culto vai ter um happy hour, um cafezinho lá com os irmãos. Não, irmão. Para. Tá errado. Tá errado. Os crentes é o povo que menos jejua. Tem ateu no mundo que nem crente não é. Tem gente que nem crente não é, nem vai pra igreja. Jejua 3 dias, 7 dias na água. Jejum intermitente, colhendo vários benefícios do jejum fisiológico. E os crentes que é pra jejuar, não jejua, pastor. Falando Não nisso, jejua. até eu vi um rapaz que esqueci, não é religião, mas só que ele fez um jejum de 21 dias e 40 dias na água, mas só tratando físico. Eu vi isso aí. Tratando físico, eu acompanhei uns vídeos dele. Ele não estava nem falando do aspecto espiritual, era algo corporal do corpo dele. Jejum higienista. Isso. Eu vi o vídeo dele, ele faz de 21 dias, faz de 40 dias. Muita gente tá fazendo jejum sem ser evangélico. E os evangélicos só pensam em comer. E eu tava pensando, qual foi o primeiro pecado? Sim. Foi comendo. O irmão de Jacó perdeu a primogenitura por quê? Por Comida. Comida. Então, a comida tem que ter controle, senão você vai... O jejum é uma arma poderosa. Sim. E também, Sim. quais os tipos de jejum? Bom, os tipos de jejum são vários, né? A gente pode ver na Bíblia aí que existe vários tipos de jejum. O primeiro jejum é o jejum é o jejum total, né? Esse jejum total eu nunca fiz, eu nunca fui guiado pelo Espírito Santo fazer. Você diz que fez, né? O jejum já total. Eu nunca fiz, porque esse é um jejum de urgência. Paulo fez esse jejum de 3 dias sem nada, sem água e sem comida. Esther fez esse jejum, né? O pessoal lá em Nínive fez esse jejum de 3 dias. É o jejum total. Então, eu até contar as minhas experiências, foi 3 dias baseado no livro de Esther.
Eu tinha ouvido uma palavra de um pastor que foi feito um decreto no livro de Esté para matar os judeus. E ela falou, vou falar com o rei, vocês jejuam, enquanto eu vou falar com o rei. E aí eles ficaram 3 dias sem comer, sem beber, para quebrar o decreto. Aí o pastor falou isso, esse jejum é para quebrar esse decreto, o decreto de morte, né? Que ali era morte. Sim. E aí eu fiz sem comer, sem beber, 3 dias. E o pessoal pergunta para mim, eu falo assim, ó, jejum total no máximo 3 dias. Porque a água, depois de 3 dias, vai prejudicar os seus rins. Então, é claro que se Deus der a graça, mas vamos dizer, o normal no máximo é 3 dias Sim. sem água. Mas pode Sim. continuar. Existem 4 tipos de